Oi, gente, estamos de volta, certo? Então, só para terminar falando sobre a questão do maior número de mulheres, tá? No livro de vocês, lá em cima na página, só um momento, página 198, tá? Ele vai dizer assim: não por acaso se desenvolveram vários programas de atendimento específico à mulher. Tanto na área da saúde, tá? Aí ele abre parêntese, informação e vacinação sobre doenças femininas, como na área social, abre parêntese, especialmente segurança, tá? Então, o que é que essa partezinha, esse parágrafo, ele está querendo dizer? Que o maior número de mulheres se deve também, tá? A melhorias, tá? Direcionadas a nós mulheres, tá? Então, houve o quê? Houve melhorias na área da saúde, né, com vacinação, ou seja, a mulher hoje tem vacinas voltadas para alguma doença que está mais voltada para o público feminino, tá? Hoje a mulher tem mais informação, tá? Então ela vai se cuidar melhor, então consequentemente ela vai viver melhor, vai viver mais, tá bom? E também na área social, especialmente segurança, né? Ele está falando aí que hoje as mulheres têm, por exemplo, as leis que asseguram os direitos das mulheres, tá? Como a Lei Maria da Penha, como a Lei das Empregadas Domésticas. Então, tudo isso, né, acaba influenciando com que essas mulheres tenham melhores qualidades de vida, que ela viva mais, tá? Então, isso também vai afetar, né, nesse crescimento, né, nesse maior número de mulheres, porque hoje as mulheres, elas podem viver melhor, tá? Outro aspecto que o IBGE estuda, gente, é a divisão por idade, tá? Bem aí no livro de vocês tem Brasil, estrutura etária da população do ano de 2010, esse gráficozinho, tá? Então, notem o quê? Que a estrutura do Brasil, na questão da faixa etária, certo? Quando se falar em faixa etária, está se falando também da divisão em idades, tá bom? Então, as três divisões que nós temos é a população jovem, tá? A população adulta e a população idosa, tá bom? Então, aí, de acordo com o gráfico de vocês, tá? Do livro, nós temos 33% da população jovem, 56% da população adulta e 11% de idosos. Ou seja, a maior faixa etária que temos no nosso país é da população adulta. Se nós temos uma população de maior faixa etária, a população adulta, isso quer dizer que essa população ela vai chegar um dia a envelhecer, né? Ela não pode retornar a ser jovem, a tendência dela é envelhecer, tá? Então, os jovens hoje no Brasil representam uma riqueza potencial, pois investimentos em saúde e educação de políticas públicas podem transformá-los em instrumentos decisivos para o desenvolvimento do Brasil, tá? Então, essa população jovem aqui, gente, se ela for bem educada, se ela tiver saúde, se ela tiver educação, ela vai ser um potencial para o Brasil, ou seja, a população jovem é uma população ativa, é uma população que pode trabalhar, é uma população que pode estudar e pode dar novas ideias para que o Brasil cresça, tá? Para que a ciência ela avance, para que a educação avance, a cultura avance, tá? Então, essa faixa populacional de jovens, ela tem vamos dizer, poder sobre determinadas coisas, fazer com que o Brasil ele cresça. Tá? Então, quanto mais se investe nessa população, melhor seria, tá bom? Mas, infelizmente, alguns jovens não têm tantas oportunidades, né? Então, alguns têm boas oportunidades, outros nem tanto, e aí acaba ficando essa desigualdade, tá? Aí ele diz assim: no entanto, devido à desigualdade de renda, isso não é garantido a todos, infelizmente, tá? Então, além de termos alguns problemas no nosso país, né, não é todo mundo que pode estudar num colégio bom, não é todo mundo que pode ter um lazer bom,
que tem uma boa educação, infelizmente, tá bom? Então vamos lá para a próxima página, página 199, tá? Vai dizer assim: a situação pobreza e miséria familiar, por exemplo, são um dos principais fatores que promovem a exploração do trabalho infantil, ou seja, crianças que têm de trabalhar para ajudar as famílias. No entanto, essa prática contribui para a evasão escolar, comprometendo assim a evolução profissional dessas crianças. Ou seja, aqui também é outro dado que o IBGE ele faz estudos, que é a questão do trabalho infantil, tá, gente? Tem muita gente, tem muita criança que não tem oportunidades, né, de estudar, até tem oportunidade, mas há empecilhos, né, há coisas por trás que não facilitam com que essa criança ela continue a estudar, tá? Não é toda criança que tem condições, por exemplo, de tomar um café da manhã e ir para a escola. Não é toda criança que tem um meio de transporte para ir para a escola, tá? Por exemplo, as crianças que estudam, que moram no interior e estudam na cidade, elas têm que acordar muito cedo para pegar ônibus, né? Às vezes nem tomam um café. Então, por exemplo, ter que pegar ônibus, às vezes não tomar café já é um empecilho para que ela venha para a escola, né? É mais cansativo e aí acaba que ele chega um certo período que ele diz: não vou mais para a escola porque tenho muita dificuldade. Infelizmente tem crianças assim, né? Diferente da criança que tem condições de tomar um café, de não acordar tão cedo, né, para ir para a escola, mas ele tem o café dele, tem a mãe para vir deixar na escola, não é isso? Ele tem o notebook dele, tem o celular dele, tem os livros. Tem crianças que não têm, gente, essas oportunidades. Então, é por isso que nós, né, que temos a oportunidade, devemos sim nos interessar e devemos estudar para que a gente tenha melhores condições de vida mais na frente, certo? Então, o trabalho infantil, né, justamente as crianças que têm idade de estar na escola, que têm idade de brincar, elas estão fazendo o quê? Estão trabalhando para poder ajudar a sustentar a sua família, tá? Então, o IBGE também faz estudos com relação à exploração infantil, tá? Depois ele vem falar da taxa da população adulta, né? Os adultos hoje têm maior quantidade, como eu já falei aqui para vocês, tá? A prioridade de investimento é dada em geração de empregos, tá? Por outro lado, no país há muitas carências. Grande parte da população adulta pouco qualificada, tem salários mais baixos, tá? E tenta sobreviver com subempregos. Então, ele está falando o quê? Que a gente viu aqui que a maior taxa da população é a população adulta, né? Mas, como é que o governo ele dá prioridade a essa população, a população adulta? Como é que ele ajuda? Dando empregos, né? Mas, infelizmente, hoje a gente sabe também que tem muita gente desempregada no nosso país, tá certo? Mas, né, ele vai dizer também que essa população, que tem muita gente desempregada, porque não são qualificados, ou seja, tem gente que não tem formação na área que quer trabalhar, tá? Então, se a pessoa não tem uma formação, ela vai procurar um serviço qualquer, então ela vai ter baixos salários, né? Ela vai sobreviver de empregos informais, tá? Que são empregos que não dão direitos para as pessoas, tá? Ela trabalha por conta própria, ok? E a população idosa, né, gente? População idosa, como é que se caracteriza essa população? Bem no finalzinho tem assim: a população idosa, por sua vez, vem crescendo no país. Ó, foi que eu falei que se essa população adulta ela está em maior quantidade no nosso país, é claro que a tendência dela é chegar aqui na faixa etária de idosos, né, na terceira idade. Então, a tendência dessa população adulta é envelhecer. E quando a população de um país está envelhecendo, gente, isso vai gerar custos, tá? Para a sociedade e para o próprio governo, tá?
Então ele está dizendo aí, quando a população idosa ela está crescendo, representa custos de quê? De aposentadoria, cuidados de saúde. Com exceção de uma pequena parcela dessa população, a maioria enfrenta muitas dificuldades e desafios no dia a dia, o que os coloca na dependência de seus familiares. Então, quando a população idosa está crescendo, vai gerar custos, porque o governo vai ter que arcar com saúde, vai ter que arcar com aposentadoria, tá? Então, de certa forma, para um país não é muito bom quando a população idosa está crescendo, porque a população idosa ela já vai o quê? Vai se aposentar, já vai descansar, então ela não está tão ativa, não é? Como na faixa etária de adultos e dos jovens, não é isso? Então, os idosos eles não vão produzir, tá? Então eles vão gerar custos para o governo, tá certo? Então, a nossa população brasileira, ela está envelhecendo, tá certo? Depois, gente, ele vai falar na outra página. Não, na mesma página, da população trabalhadora e setores de atividade, tá? Então, ele está dizendo o quê? Que a maioria da população adulta está voltada para o mercado de trabalho, produzindo a riqueza e o desenvolvimento do país. É a chamada população economicamente ativa, tá? PEA, tá? Essa sigla aqui, PEA, significa população economicamente ativa, ou seja, a população que está trabalhando, tá? Então, no Brasil, essa faixa etária de adultos, tá, que está ativa, certo? Ou seja, é a população que tem um trabalho, que ganha remuneração por ele, né, com carteira assinada e recolhimento de impostos de acordo com a legislação. Então, essa população ativa aí, ela tem um trabalho formal, tá? Ela tem seus direitos. Aí, no outro lado, ele vai falar tem um gráficozinho falando do trabalho, né, no mercado formal, gente. O que é o mercado formal? É o mercado que ampara, tá, os direitos trabalhistas, ou seja, são as pessoas que estão com carteira assinada, né, que tem um trabalho ali seguro, tá, que se caso ela vier a sair daquele trabalho, o empregador, né, a pessoa que empregou ela naquela empresa, ela vai ter que ter os direitos dela quando ela sair do trabalho, tá? Então, aí ele está mostrando no gráfico o número, né, entre essa população adulta do ano de 1950 até o ano de 2010. E a gente vê nesse gráfico, tá, gente, o número de homens e o de mulheres, tá? O que é que ele quer dizer com isso? Que no Brasil, geralmente quem está empregado, tá? Quem é essa população ativa, o maior número, são os homens, tá? Dá para notar a diferença, né, do gráficozinho em amarelo dos homens maior, das mulheres menor, tá? Só que ao longo dos anos, as mulheres têm entrado um pouco mais, né, se aproximado um pouco mais do homem, né, no mercado de trabalho. E aí a gente vê já no ano de 2010 que tinha o quê? Que 67% dos homens, né, tinham aí um trabalho formal, e aí 48% das mulheres também conseguiram entrar nesse mercado formal, né, nesse mercado de trabalho formal. Então, ou seja, a mulher ela está se adentrando mais no mercado de trabalho, tá? E está chegando assim mais próximo do homem. Mas o homem, né, os homens ainda são os que têm melhores taxas aí de trabalho, são os que estão mais inseridos aí no mercado de trabalho, tá? Mas aos poucos esses dados as mulheres vêm acompanhando, tá? Elas estão tendo mais oportunidade de estar no mercado de trabalho, tá? Gente, então como eu falei, nós temos um mercado de trabalho formal, que é quando as pessoas têm os seus direitos trabalhistas, elas estão asseguradas ali, mas também nós temos um mercado, né, de economia informal, ou seja, o subemprego, quando as pessoas elas vão trabalhar por conta própria, elas não têm registro em carteira de trabalho, tá?
como por exemplo os camelôs, os flanelinhas, os feirantes, os pedreiros, né? Entre outros, tá? Então, essas pessoas, gente, flanelinhas, feirantes, pedreiros, elas trabalham por conta própria, tá? Elas vão, por exemplo, têm um dinheiro, elas compram ali alguns produtos e vão vender, tá? Mas se elas perderem aquele emprego, acabou. Por quê? Porque elas não têm nenhuma garantia, tá? Não tem carteira assinada. Então, trabalhar no mercado informal não é bom, tá certo? Porque não se tem garantias, né, como no trabalho formal, certo? Outra coisa, ele vai falar sobre a construção civil hoje, né? Ele vai dizer que a construção civil, tá? É um setor que mais contribui para a economia do país. O que é a construção civil? São as empresas que são responsáveis por construir, né? Vários prédios, né? Então, que vai construir, né? Prédios, casas, apartamentos. Então, esse setor, ele é um setor que é muito bom no Brasil, um setor bem ativo no Brasil, né? É uma indústria, tá? Que emprega muitas pessoas, o que contribui para a recuperação da economia, com contratação para variados tipos de cargos, tanto de alta capacitação, como os arquitetos, os paisagistas, os engenheiros, como de baixa capacitação, os pedreiros, os eletricistas e o pintor. Então, esse setor, né, a construção civil, ele vai empregar tanto pessoas que têm mais capacitação, que têm alguma formação, quanto pessoas que têm uma baixa capacitação, que não têm tanto estudo, tá? Aí ele vai dizer aí, os engenheiros, arquitetos e paisagistas, né, têm alta capacitação. Por quê? Porque eles são formados, são estudados, né? E aí tem os de baixa capacitação que não estudaram muito, que são os pedreiros, os eletricistas, os pintores, tá? São exemplos aí. Então o IBGE também vai estudar quais são os setores, né, mais ativos aí, que dão mais lucro para o nosso país, tá? Para finalizar, na página 201, tá? Ele vai mostrar também um infográfico, tá? Que é o trabalho das pessoas, né, que promove o desenvolvimento econômico e a riqueza do país. Porém, a distribuição dessa riqueza é bem desigual, ou seja, o que é que ele está dizendo? Que são as pessoas, né, principalmente na faixa adulta, que vão trazer o desenvolvimento econômico e a riqueza do país, porque essas pessoas, elas estão ativas, né, elas estão gerando lucro para o nosso país, para o governo. Então, vai se gerar riquezas através do trabalho, tá? Mas ele diz o quê? Que essa distribuição de renda, né, de riqueza, ela é bem desigual, gente, tá? No Brasil, nós temos muitas desigualdades sociais e uma delas é a distribuição de renda, tá? Que é isso? Por exemplo, a minha família ganhar 2 salários mínimos, a sua ganhar 4 salários, né? Há pessoas que ganham 6, 7 salários mínimos, 10 salários mínimos. Isso é desigualdade, tá? Mas por que ocorre isso? Porque o Brasil, ele já tem essa característica de ser desigual. Por quê? Porque ele é um país subdesenvolvido, tá? Em desenvolvimento, as coisas aqui acontecem de maneira muito lenta, tá? Nós não temos uma boa educação, né? Falta mais investimentos em educação, em saúde, na própria economia, tá? E em vários setores. Então isso influencia com que essa igualdade de renda não seja para todos. Então, quem estudou mais vai ganhar mais, quem estudou menos, né, por exemplo, vai ganhar menos. Aí tem os deputados que ganham milhões aí, mas que isso vai gerar uma desigualdade, né? Por que eles têm que ganhar milhões se eles fazem só um dever que é deles? Por que não baixar mais, né? Por exemplo, o salário dos deputados, que ganham não sei quantos mil, tá? Enquanto tem outras pessoas que ganham só a Bolsa Família, enquanto tem outras pessoas que não ganham nada, né? Que trabalham informalmente, só ganham aquilo
que ela conseguiu naquele dia para comprar um alimento, para comprar um arroz, um feijão, né? E tem muitas pessoas também no nosso país que ainda passam fome, tá, gente? É uma realidade. Então há muita desigualdade social no nosso país, não só desigualdade de renda, mas desigualdade nos estudos, tá? Desigualdade na saúde, tá? Tem pessoas que têm condições de ter um plano de saúde bom, tem outras pessoas que só têm o SUS, né? Então isso vem muito das desigualdades sociais, tá? Que vem de muito tempo afetando o nosso país. Então, gente, nós concluímos, tá, esse capítulo que vai falar sobre as características da população brasileira e eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem e na próxima aula a gente vai corrigir juntos, tá, essa atividade, tá? Então, vocês façam em casa essa atividade, não precisa me enviar, por quê? Porque na aula seguinte eu vou comentar essas questões aqui no vídeo com vocês, tá? E aí vocês vejam se acertaram, ou se tem que acrescentar alguma coisa, ou se erraram, e aí coloquem a resposta certa, tá? Então é só para vocês praticarem sobre o assunto que a gente está estudando. Eu vou deixar quais são as páginas que vocês têm que realizar a atividade do livro, tá bom? Então ficamos por aqui, tenham um bom dia, tchau!